Olá, aqui é Joênia Wapchana, sou a primeira mulher indígena eleita deputada federal na Câmara dos Deputados pela Partido Rede Sustentabilidade. Eu sou do povo indígena Wapchana, do estado de Roraima, da Amazônia, Brasil. Eu tenho cabelos negros, pretos, liso, comprido, uso franja, tenho a pele do sol, olhos pretos, olho puxado, estou com colar de sementes e um brinco de pena vermelha e também estou com vestido verde. Olá, meu nome é Marden Cibele Índice Cupira. Eu estou usando uma tiara de penas brancas e vermelha e estou usando um brinco de pena vermelhas também. Tenho cabelos lisos, preto, olhos castanhos escuros. Estou usando uma blusa preta. Ao lado dos meus olhos tem uma pintura preta, e atrás de mim tem uma parede branca. Sou do povo indígena Aranã Pedro Sangê. Somos originários aqui de Minas Gerais. A maioria do meu povo está localizada no Vale do Jequitinhonha, onde resistimos por muito tempo. Temos também muitos parentes nossos que estão em outros estados. Em 2020, eu concorri às eleições para vereadora aqui em Sete Lagoas, onde estou morando atualmente. Eu sou formada em técnico em agropecuária e em pedagogia. O meu curso do ensino médio, técnico em agropecuária, eu fiz na Agrogemeto, uma escola fundada pelo bispo diocesano da cidade de Araçuaí, Dom Enzo, hoje em memória. Ele criou essa escola para que os jovens do Vale do Jequitinhonha pudessem ter uma formação de qualidade e humana. Primeiramente, quero agradecer o convite do projeto Eleitor do Futuro, Jovens Indígenas, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, projeto que visa trocar experiência, mas também no sentido de levar o conhecimento da sociedade, dos participantes, sobre a realidade dos povos indígenas, da sua luta pela representatividade política indígena, mas também do protagonismo. Eu sou a primeira mulher indígena, além de ser a primeira mulher indígena deputada federal no país, mas também a primeira mulher indígena a se formar no curso de Direito no Brasil. E a primeira a advogar, a primeira a fazer uma sustentação no Supremo Tribunal Federal, defendendo uma causa de demarcação de terras indígenas. Então, esses três protagonismos têm uma história bastante de resistência e dificuldade. Não é fácil para nós indígenas acessar os direitos políticos, civis e a cidadania. Muito mais ainda difícil numa época que se estava demarcando as terras indígenas ainda. Eu sou do estado de Roraima, ali nós temos uma realidade bastante histórica de resistência para o reconhecimento das terras indígenas e o meio que eu sempre convivi, tanto na cidade, mas no meio profissional também, foi nessa disputa sobre os direitos indígenas. Quando eu me formei, em 1997, fui considerada a primeira mulher indígena formada em Direito. Então, logo me formei e recebi o convite da Organização Indígena, Conselho Indígena de Roraima, para que realizasse assessoria jurídica das comunidades indígenas no sentido de defender nossa cidadania, mas também, principalmente, a nossa demarcação de terras indígenas. Então, por isso que o caso da Raposa Serra do Sol, o qual fiquei conhecida nacionalmente e muitas vezes internacionalmente, era justamente de fazer com que os povos indígenas pudessem ser ouvidos em diversos espaços, inclusive no judiciário. Minha relação com a política iniciou no ensino médio. Foi quando eu percebi que, através da política, nós podemos fazer as mudanças necessárias para que os povos indígenas sejam vistos, respeitados
e para a gente poder participar das discussões a respeito dos nossos direitos. Por ser indígena, eu não tive nenhuma dificuldade durante as eleições com os meus colegas de partido e com a política em si. A minha maior dificuldade foi ser pouco conhecida aqui no local onde eu me candidatei e falta de apoio mesmo. Apesar de ter aumentado a representatividade dos povos indígenas nas eleições, ainda é muito pouco essa representatividade. Precisamos conseguir esse espaço e aumentar a representatividade indígena na política. Eu espero que os povos indígenas tenham maior engajamento na política e que mais indígenas sejam eleitos para nos representar em um local em que estamos praticamente invisibilizados. O caso que foi apresentado em 2008 no Supremo Tribunal Federal também me trouxe uma referência no sentido de avançar em termos da representatividade dos povos indígenas. Em 2016, numa grande assembleia indígena no meu estado de Roraima, fui convidada também a fazer parte de um processo de eleição. Então, a partir da decisão de uma assembleia indígena, fui encorajada a fazer o processo eleitoral. No caso, depois que fui indicada numa assembleia, eu fui escolher um partido político que se assemelhasse à causa indígena, no sentido de ter princípios, valores, questões ambientais, espaço para as mulheres, para a juventude, e assim poder me filiar a um partido político. Eu acredito que os jovens indígenas também têm esse poder de entrar na política, de começar a participar da política, para fortalecer cada dia mais esse movimento. A nossa luta é pelos nossos direitos, para manter viva a nossa cultura, mostrar que os povos indígenas têm uma imensa riqueza de saberes. Gostaria de dizer também que os indígenas têm capacidade de ocupar um cargo político como qualquer outra pessoa. O posicionamento do meu povo somou muito ao meu projeto político. A gente chama projeto do Malocão, que ouve a coletividade e que inclui a coletividade no processo de decisão. Então, o mandato, depois que eu fui eleita, eu me baseei também nessa política do Malocão que nós chamamos, que há uma participação maior da população, no caso das comunidades indígenas e do caso dos eleitores, e que merecem serem ouvidos as suas demandas, as suas necessidades e as suas propostas. É nesse sentido que a gente tem feito uma representação política indígena aqui na Câmara Federal, no sentido de trazer a voz dos povos indígenas, das mulheres indígenas, mas nunca esquecendo as nossas raízes. É possível, sim, a gente participar de um espaço e de um cargo que é tão almejado por vários, mas a gente pode fazer a nossa política diferente, a nossa política que defende a diversidade, que defende a coletividade e que, principalmente, tenha em mente que é uma ferramenta para que a gente possa avançar em termos de consolidações dos nossos direitos e também poder nos defender de propostas que possam causar um retrocesso nos avanços que já conquistamos. Então, esse cargo, esse mandato, eu considero que é uma conquista dos povos indígenas. E encorajo os jovens indígenas que acompanhem, mas também participem, porque nós somos, sim, capazes de exercer nossa cidadania, não apenas com voto, mas também ser votado. E é preciso responsabilidade, porque as nossas ações, elas terão impacto nas nossas vidas.